Bom pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, para quem não lembra, triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus e o lado oposto a esse ângulo de 90 graus é o que nós chamamos de hipotenusa. Então aqui nós temos a hipotenusa. E os outros dois lados do triângulo são chamados de catetos. Cateto 1, cateto 2. Claro que essa numeração aqui não é regra, só são catetos. A definição de quem é qual cateto aqui vai ser a partir do ângulo em destaque. O ângulo em destaque é um desses dois ângulos aqui, ó, apresentado na questão. Então, por exemplo, se eu apresento esse ângulo aqui como um ângulo A, esse cateto é o cateto adjacente ao ângulo A, porque ele está colado no ângulo A. A outra parte que está colada nesse ângulo é a hipotenusa. O cateto ou o lado que está de frente para esse ângulo que eu anotei aqui é chamado de cateto oposto. Então, mas se eu tivesse dado destaque ao ângulo daqui de cima, chamar de ângulo B, aí mudaria. Aqui seria o cateto adjacente, porque está colado no ângulo. O de cá seria o cateto oposto, porque está de frente para o ângulo. A hipotenusa não, a hipotenusa continua sendo sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. O que vai variar é o cateto adjacente e cateto oposto, a depender do ângulo que eu estou tratando no momento. Então, ó, outro exemplo aqui, ângulo de 90 graus, aqui eu tenho a hipotenusa. Não tem nenhum outro ângulo em destaque, são apenas catetos. Destaquei o ângulo daqui de baixo, cateto adjacente, cateto oposto. Destaquei o ângulo aqui de cima, referente a ele, cateto adjacente, cateto oposto. Então, essa variação dos catetos vai ser conforme o ângulo está sendo apresentado na questão. E as razões trigonométricas, quais são? São três. É o seno, o cosseno e a tangente. Essas razões aqui serão as combinações desses elementos do triângulo. O seno é a combinação do cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é a razão entre o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é a razão entre o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, vamos um exemplo aqui, ó. Digamos que nesse triângulo retângulo aqui, a hipotenusa mede 10, esse cateto mede 5 e esse mede 8. Aí o meu ângulo em destaque aqui é o ângulo A. Então eu vou calcular seno de A. Aí eu vou olhar, seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Nesse triângulo, o ângulo em destaque é o A. O cateto oposto é quem está de frente. Então o cateto oposto aqui nesse caso é 5. A hipotenusa é 10. 5 dividido por 10, 0,5. Vou calcular agora o cosseno de A. Mesmo esquema. Cosseno de A é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente a A é o 8. Então vai ser 8 dividido por 10, que vai dar 0,8. E agora a tangente de A, tangente, cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, ou seja, vai ser 5, que é o cateto oposto, dividido por 8, que é o cateto adjacente.
Aqui vai dar 0,6. $625. Se o ângulo que desce aqui estivesse solicitando essas informações fosse o ângulo aqui de cima, ângulo B, isso aqui iria se inverter, porque o cateto adjacente passaria a ser cateto oposto. O cateto oposto passaria a ser cateto adjacente. Só a hipotenusa que continuaria sendo o mesmo valor. Vamos ver mais um exemplo aqui. Triângulo retângulo. Minha hipotenusa vai ser 5. Meus catetos vai ser 4 e 3. Eu vou destacar o ângulo aqui em cima agora. Vou chamar de ângulo B. Então eu quero saber quem é o cosseno do ângulo B. Aí eu lembro que cosseno, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente, quem está colado no ângulo B quem está colado é o 3. Então, cateto adjacente em cima, hipotenusa, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é 5. Então, é 3 dividido por 5. Aqui vai dar 0,6 essa divisão. Agora eu quero a tangente do ângulo B. Tangente de B, aí eu vou olhar aqui, cateto oposto dividido por cateto adjacente. O ângulo B está aqui, o cateto oposto está de frente para ele, é 4. Cateto adjacente está colado nele sem ser a hipotenusa. A hipotenusa está aqui, então aqui é o cateto adjacente, que é 3. E aí 4 dividido por 3 vai dar 1,3 aproximadamente, que é o valor da tangente do ângulo B. Então esse é o processo. Eu vou coletar os valores, observando, identificando quem são cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Vou montar a razão e dividir. Vou ter o valor do seno, do cosseno e da tangente. Mas o detalhe é sempre esse que eu disse, ó. Tem que observar quem é o ângulo em destaque, porque desse ângulo eu vou saber quem é o cateto adjacente a ele, quem é o cateto oposto a ele. Quando eu passo para o outro ângulo, muda, inverte essas informações. Tá certo, turma?